Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta de receber, mas a Bíblia diz que mais feliz é aquele que dá do que o que recebe, e nós vamos então falar sobre presentes, os presentes de Natal. Será que cristão pode ou não pode dar presente de Natal? Se sim, será que é qualquer coisa? Será que é alguma coisa especial? Será que é alguma coisa que tem a ver com toda a história da Bíblia? Enfim, já se inscreve aqui no canal porque é exatamente isso que você vai descobrir agora. Eu acho que a gente pode começar relembrando que Jesus mesmo recebeu o presente dos magos, dos reis magos, quando eles foram visitar ele. Eles levaram ouro, incenso e mirra. São presentes que têm simbologia que nós vamos ver num dos próximos vídeos, que é sobre a verdadeira história do Natal. E tendo em vista que o nascimento dele é o único e real sentido do Natal, então nós podemos ver que tem sim uma pequena ligação ali com presentes nessa data. Mas aí a gente levanta uma outra questão. Quem recebe presente geralmente é o aniversariante. E o aniversariante desse Natal é Jesus, porque como a gente viu no último Vlogmas, Natal nada mais, nada menos significa do que nascimento. Ou seja, é a data do aniversário daquela pessoa, é o dia do aniversário, é a celebração do aniversário daquela pessoa. Então, se a gente for parar para pensar, tem mais sentido que nós venhamos a dar presentes do que receber. Mas, ao mesmo tempo, Ellen White, por exemplo, ela fala, vou tentar deixar o texto aqui, que ela vai falar que não existe nada demais em presentes no ato do presente em si, no ato de presentear. Só que como é uma data específica que fala do nascimento de Cristo, é uma data que tem um significado, um sentido, ela fala que é melhor que se dê presentes que tenham a ver com esse sentido espiritual, ou seja, presentes que venham aproximar a pessoa que vai receber de Cristo. Justo, eu acho isso maravilhoso e acho super justo, porque é maravilhoso dar presente, receber presente em qualquer época do ano. Como ela mesma fala, são símbolos que ligam as pessoas entre si, que fortalecem os laços, que fortalecem as amizades e assim por diante. Então vamos supor que eu quero dar um presente, sei lá, eu quero dar um celular para alguém, uma câmera para alguém, alguma coisa que seja assim. Tô falando coisas do meu cotidiano aqui. Eu posso dar independentemente de ser Natal ou não. A questão é que a época do Natal foi corrompida por uma coisa muito comercial, onde as pessoas praticamente só focam nisso, tanto que a Black Friday tá aí justamente para as pessoas comprarem mais coisas com menos preço para poder estar ali dando na época do Natal. E esse consumismo desenfreado, esse comprar só por comprar, ou dar só por dar, ou então dar só pelo status, é uma coisa que vai contra a vontade de Deus, porque por mais que eles tenham recebido ouro, incenso e mirra, ele nasceu de uma maneira muito humilde. E aqueles presentes, o ouro, o incenso e a mirra, foram usados para as necessidades dele, não para o luxo e não para, como é que eu posso dizer, não para a ostentação de Jesus. Jesus não saiu com um colarzinho de ouro ali da maternidade dele, ostentando aqueles presentes que ele recebeu. Pelo contrário, o ouro, por exemplo, foi usado na hora que eles tiveram que fugir para o Egito e tudo mais. Foram todos presentes que foram divinamente guiados para que pudesse servir em um determinado momento, em uma determinada situação específica, em um determinado propósito específico da história de Jesus aqui na Terra. E aí, até então, eu posso resumir tudo que eu falei em 3 pontos. O primeiro é o não consumismo, né, a não ostentação dessa época do ano. O segundo, a gente pode dar presentes, sim, úteis em qualquer época do ano, presente que a pessoa esteja precisando em qualquer época do ano, mas como essa data tem um simbolismo, tem uma mensagem especial, singela, única, o ideal mesmo é que, se for para trocar presentes, que se troquem presentes que tenham esse cunho espiritual, ou então que nós venhamos a dar presentes para Jesus, que é o próprio aniversariante. Mas, Carol, como que nós damos presentes para Jesus se ele não está aqui em carne e osso conosco? É só o nosso coração? Sim, principalmente nós devemos dar de novo o nosso coração para Jesus. Mas lembre-se que Jesus fala, acho que é lá em Mateus, se eu não me engano, que todo aquele que fizer bem a um dos meus pequeninos está fazendo bem a ele mesmo. Então, também é uma época em que nós podemos fazer realmente boas ações para o próximo, para aqueles que são mais necessitados, e assim nós vamos estar diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente entregando presentes a Jesus também nessa data. Ah, mas Carol, pode ser em qualquer época do ano? Sim, pode ser em qualquer época do ano. Eu acabei de falar que podemos fazer isso em qualquer época do ano. Mas é bom aproveitar também esse período em que as pessoas estão sim com os olhos mais voltados para essa mensagem, com o coração mais quebrantado, para que realmente venhamos a levar a luz de Deus
para as pessoas nesse momento. Então eu fiz aqui uma pequena listinha e eu ia separar em 4 categorias, mas acabou virando 2, 3. Eu ia separar na categoria geral, ou seja, presentes podem ser dados para qualquer um, presentes femininos, presentes masculinos, presentes infantis e presentes para Jesus. Eu contei muito mal, né? Porque eram 5 e viraram 3 ou 2. Só que o que acontece? Homem é sim um pouco complicado de receber presente. Ah, dá furadeira, martelo, prego, parafuso. Sim, eu sei que homens gostam disso, ferramenta. Meu marido, se eu quero agradar ele, eu dou uma ferramentinha que seja, que eu sei que ele vai ficar feliz. Mas como eu falei que o intuito do Natal é mais que a gente se presenteie com presentes espirituais, acabou que ficou uma coisa muito geral, sabe? Vocês vão entender aqui que tem algumas coisas que são mais femininas, mas eu não consegui encontrar nesse mesmo contexto coisas que são mais masculinas e que tenham esse contexto espiritual. Mas vamos supor que você conhece um homem que está precisando, sei lá, teu pai, teu irmão, teu marido, que está precisando de uma ferramenta para o trabalho dele e você conseguiu o valor nessa época do ano para comprar alguma coisa e dar para ele o que ele está precisando. É válido também, mas não é o foco principal, tá? Você não vai estar pecando se você der uma coisa que a pessoa está precisando nessa época do ano, mas se a gente for olhar para o quesito do Natal em si, não é o principal, não é o foco principal, tá bom? Então nós vamos começar aqui com o mais óbvio de tudo, que seriam Bíblias. Ah, mas todo cristão já não deveria ter uma Bíblia em casa? Sim, mas quanto mais melhor. Porque nós temos várias versões da Bíblia, nós temos modelos também que são maiores e robustos assim, que você vai usar mais para estudar em casa. Eu não trouxe a outra versão, não trouxe. Nós temos modelos menores, que são modelos de bolso. Tem bíbliazinhas que são pequenininhas, que as pessoas podem literalmente colocar no bolso e tá sempre com uma Bíblia onde quer que vá. E é bom também ter várias versões da Bíblia em casa, porque, por exemplo, vocês sabem que eu amo a King James 1611 fiel, é a melhor tradução bíblica para o português aqui, porque ela é a tradução do Textus Receptus, é a tradução mais fiel realmente ao texto original da Bíblia. Mas ao mesmo tempo, eu sei que é uma Bíblia que tem palavras e contextos e coisas muito robuscadas, então às vezes uma palavra você vai ler, você não vai ter a mínima ideia do que aquilo ali significa. Você vai ter uma Bíblia, talvez, com uma tradução mais atual, você vai pegar essa Bíblia para tentar entender que palavra que é aquela. Você vai usar a Bíblia que tem a tradução mais atual como se fosse tipo um dicionário da Bíblia que é um pouco mais antiga. Mas, Carol, e se eu quiser só ter uma Bíblia na versão atual? Você pode ter, mas eu não indico muito, porque eu não sei se eu tenho ainda, porque eu acho que o bicho pegou essa Bíblia, eu não sei. Eu sei que eu tinha uma Bíblia que literalmente tinha um versículos inteiro faltando na cara dura, sabe? Tipo, pulava do versículo 8 e ia pro 11, sabe? Tipo, não era uma coisa de erros, sem querer não, era uma coisa que tava realmente tirando textos importantes ali. Então, eu não confio muito nas linguagens muito atuais, embora eu veja o valor delas. Eu vejo o valor delas, sim, nessa quesito de, tipo, ajudar a compreensão principalmente de quem está recém-chegado na palavra de Deus, recém-chegado ali nos termos bíblicos. Eu sei que tem coisas que, tipo, é complicado de quem não nasceu nesse meio entender de primeira. Então, eu acho que a Bíblia, na versão mais nova, pode ajudar nesse sentido. Depois eu indicaria hinários. Dá hinário para as pessoas, ou então harpas bíblicas, principalmente se a pessoa toca algum instrumento, pode ser dado aquelas que têm as partituras, que têm as cifras, porque vai ser uma coisa que vai estar realmente ali agregando no louvor na vida daquela pessoa. Junto com isso, nós podemos dar até mesmo instrumentos, porque não, dependendo da situação, podem ser dados instrumentos desde que você saiba que a pessoa vai estar usando aquilo ali para realmente louvar ao Senhor. Então, talvez você tenha um filho, uma filha que quer muito aprender a tocar, não sei, violino, violão, piano, teclado, flauta, que seja. Você pode dar, assim, nessa época, junto até mesmo com o hinário, uma flauta, ou um piano, ou algum instrumento que a pessoa tivesse apresentado interesse até então. E ainda na situação de música, convertam-se. Sky, deixa. Lily, deixa. Converte, criatura. Enfim, eu poderia dizer... Vai lá pra fora, vai. Estão me atrapalhando. Enfim, a paz reinou nesse lugar. Eu ia falar que a gente poderia até mesmo dar CDs. Mas hoje em dia ninguém mais ouve CD. Realmente, ninguém mais ouve CD. Então talvez seja um presente a se pensar, mas eu acho muito legal. Algumas pessoas têm meio que voltado para a era um pouco mais analógica, um pouco mais de coisas que fazem apenas uma coisa, ou seja, não usar o celular para tudo, ter uma agenda mesmo para escrever as coisas à mão, ter realmente um tocador de CD para escutar músicas sem interferência
de um celular que pode aparecer notificações e tudo mais, mas é uma coisa que eu acho muito legal, tipo LPs antigos, sabe? Eu conheço uma senhora aqui na roça que ela tem um monte de LP antiga, aí eu falei com ela uma vez, quando ela arrumasse a vitrola, eu queria ir lá pra escutar, porque são músicas bem sacras, assim, que não tem bateria, que são bem legais. Então, sei lá, se você sabe que a pessoa gosta disso, pode dar. Se eu tivesse um tocador de vinil aqui em casa, eu ia gostar muito de receber LPs. Eu tinha, mas quebrou. Enfim, é uma possibilidade também, não é padrão, mas é uma possibilidade também. Voltando para as partes de papel, de impresso e tudo mais, eu super indico devocionais. Por exemplo, eu tenho essa aqui, Meditações Matinais Maranata. Temos as meditações matinais de Ellen White, sim, normais e tudo mais, mas também existem outras devocionais, outras meditações que eu acho super legais, e tá faltando um aqui na minha coleção, que são os devocionais da Purpose Paper. Eu não sei se eles ainda têm na versão física, tinha acabado há um tempo atrás, mas eu acho que, fuçando na internet deve se achar. Mas não necessariamente esses aqui, podem ter outros. Tem alguns outros devocionais na Purpose Paper atualmente, mas só que esses aqui foram muito legais. Foi uma coleção que era para o coração ansioso, para o coração inseguro, para o coração irritado, e tinha mais um que era para o coração... Eu acho que era para o coração triste ou ferido, era para o coração ferido. Eu tenho, em algum lugar ali nos meus outros livros, eu tenho que achar para deixar eles juntinhos, eu gosto de deixar eles juntinhos, mas são devocionais muito legais e eles também são journals, então eles vinham, deixa eu ver uma página que esteja em branco aqui, vocês escreverem, tipo, a reflexão daquele dia e tudo mais. Enfim, é um presente que eu super indico, muito bom mesmo. Temos também na Purpose Paper ainda esses outros diários, esses outros journals que são muito legais. Tem esse aqui que é o Journal Canaã, que eu acho ele lindo. Eu já fiz um unboxing disso aqui pra vocês tem um tempo atrás, mas ele é basicamente um journal de estudo bíblico. Então você vai ter aqui várias perguntas sobre algum verso, sobre algum texto bíblico que você esteja lendo. Aí você vai meio que esboçar tudo isso aqui. E quando você passa as coisas na caneta, né, a mão e tudo mais, você fixa melhor aquilo que você tá lendo. Então, talvez você não faça todo dia, mas se você pegar uma vez por semana pra fazer, eu acho que vale super a pena, muito legal. Isso aqui é uma iniciativa maravilhosa. Temos também esse outro aqui que eu não vou mostrar por dentro, porque eu acho que eu já completei ele todo, e se não completei todo, falta só um pouco. Deixa eu ver. No final ainda não completei, não. Betel, que é um journal de autoconhecimento cristão. Isso aqui é muito legal, faz você encarar você mesmo ali, e você consegue realmente se autoconhecer em muitas coisas que até então a gente às vezes não prestava muita atenção. Enfim, é uma coisa que eu super, super indico. Autoconhecimento cristão é muito maravilhoso. Não podemos também esquecer outras coisas que são bem óbvias, que são livros. Nós podemos dar muitos livros, justamente é aquilo que Ellen White mais indica. Ela fala, deem livros que vão conectar as pessoas mais ao espiritual, mais a Jesus nessa data. Lá nos Estados Unidos é inverno nessa época, então ela fala, né, deem livros que as pessoas possam aproveitar durante esses longos serões de inverno, porque iam ficar muito tempo dentro de casa e não se tinha muito o que fazer, então ficava-se lendo. E quanto melhor aquilo que você lê, melhor para o seu espírito, melhor para a sua vida no geral. Eu não vou dar muitas indicações de livro hoje, porque eu vou fazer um dos próximos vlogs, mas indicações de leitura para essa época de Natal. Então fica atento aí, já se inscreve aí no canal, porque vai ser muito legal esse vídeo também. Ainda na pegada de livro, mas um pouco tecnológico também, eu indico o Kindle. Eu não vejo, o Kindle é uma coisa que eu acho super válida ser dada numa época de Natal, porque é literalmente uma biblioteca que você leva num pedacinho de coisa eletrônica, que é muito mais leve, realmente você pode levar uma biblioteca numa viagem, por exemplo, ao invés de levar vários livros que são pesados. Eu sei que nada substitui o papel em si, o livrinho ali, mas, por exemplo, às vezes eu acabo lendo mais pelo celular do que num livro físico. Como eu falei, eu tenho a fibromialgia, meus pulsos doem demais, às vezes o fato de segurar um livro, assim, dependendo da posição que eu tô, dói muito. Então, se eu tivesse um Kindlezinho que é super leve, eu só fique ali lendo ainda como se fosse uma experiência de papel, né, porque ele tem aquela tela diferente e tudo mais, não tem notificação para ficar chamando atenção, é uma coisa super válida, é uma coisa que eu acho muito legal. Ainda em relação a livros, nós temos isso aqui, ó, livros de colorir, livros para relaxar, que tem textos bíblicos juntos. Isso aqui eu acho que é algo que homem eu acho que não curte muito, por isso que eu falei que eu não consegui separar uma categoria só para homem, porque no caso aqui seria uma categoria mais feminina, porque ainda assim não é um livro de colorir infantil, é um livro de colorir adulto mesmo, né, para pessoas mais velhas e que precisam relaxar um pouco. Eu tenho alguns pintadinhos aqui, ó, pintei esse daqui, tava pintando um outro esses dias, enfim, eu acho que é uma coisa muito válida, porque enquanto você tá ali fazendo a sua arte, fazendo a sua pintura,
você tá ali relembrando também da palavra de Deus. Aí eu achei muito lindo. Agora nós temos uma outra coisa, roupas. Será que vale a pena dar roupas de Natal e tudo mais? Essa aqui que eu tô usando por baixo é aquela de escrito Jesus que vocês viram num dos últimos vlogmas. Eu acho que vale, mas ao mesmo tempo não é o principal, sabe? Tipo, ou mesmo que não esteja escrito Jesus, uma roupa, alguma coisa assim modesta, que seja decente para um cristão usar, eu acho que vale, porque a modéstia é sim um dos valores cristãos, mas ao mesmo tempo não é necessariamente o mais importante, não necessariamente vai ser o que mais vai te aproximar de Cristo. Então, realmente, um livro vai aproximar muito mais do que uma roupa, mas às vezes a pessoa tá precisando de uma roupa, você viu que a pessoa tá ali talvez fazendo uma mudança no vestuário, você quer incentivar aquela pessoa, e nesse caso sim, eu acho super válido você entregar roupas de presente no dia do Natal, na época de Natal e por aí vai, mas não é o ponto principal, não é o foco principal pro Natal. Eu acho que é mais uma coisa que, dependendo do caso, vale, dependendo, é melhor dar em outro momento. Agora, para a categoria que eu consegui fazer, que é das crianças, eu não poderia deixar de fazer um pequeno merchan meu aqui com os produtos do DDA. Cara, você tem criança, é óbvio que você não vai dar um livro dessa grossura para uma criança de 3 anos de idade ler, não é mesmo? Mas você pode sim dar uma Bíblia ilustrada, um livro ilustrado com historinhas bíblicas, isso eu acho maravilhoso, muito legal. Existem livros interativos que são super legais, eu tinha um livrinho do Filho Pródigo, por exemplo, que saiu o bonequinho assim, e você ia levando esse bonequinho por toda a história, era super legal. Ou então livros que vêm com adesivos, livros para pintura infantil, livros com história, que você tem que completar ali alguma coisa, super legal isso daí. Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Por exemplo, eu tenho aqui impresso o álbum de figurinhas bíblicas do EDA, que eu fiz com muito carinho, então você pode comprar tanto a versão física, tanto a versão digital. E, eu não sei, gente, eu fiquei muito feliz nas poucas vezes que eu parei pra colar alguns adesivos, eu me senti tão feliz, tão legal, tão alegre de ter um álbum de figurinhas bíblico. Então, são mais de 100 figurinhas, se eu não me engano, ou quase 100 figurinhas. Eu acho que vale muito a pena você investir num negocinho desse para a sua criança nesse Natal. Temos também Astronomia para Crianças Cristãs, é literalmente uma viagem pelo espaço sideral. Esse livro é maravilhoso, esse aqui é um dos meus xodozinhos, mais xodozinhos do mundo. Eu gosto muito dele, então tem muitas explicações bíblicas falando sobre como as coisas que acontecem no universo e tudo mais, nada desse negócio de teoria da evolução, então, enfim, maravilhoso. Tem várias outras coisas também, tem um monte de arquivo digital, tem arquivo digital pro Natal, enfim, tem muita coisa legal. Lá no Ideal, você pode dar uma olhadinha no site, vou deixar o link aqui na descrição. E saiba que todas essas coisinhas passaram pelas minhas mãos, então vocês vão ter um pouquinho de mim aí no Natal de vocês. Eu já falei desses livros, então, interativos, então, livrinhos com historinhas bíblicas e tudo mais, já falei disso, mas não acho que tem problema nenhum, se a criança não tiver em excesso, é claro, dar brinquedos bíblicos para ela. Enfim, eu vi um calendário do Advento com cada dia era um pouquinho de quebra-cabeça para montar um cenário de presépio, eu achei isso super legal. Eles têm presépios de madeirinha, de MDF, que a criança vai lá e pinta e fica do jeitinho dela. Tem brinquedinhos com personagens da Bíblia, tem um monte de coisa legal. Mas enfim, existe essa possibilidade também. Mas vamos sempre lembrar de colocar o espiritual como principal, porque a época é espiritual, ela não é comercial, então é válido dar presentes. Eu tô dando aqui exemplos de presentes simples e até mesmo baratos, tirando o Kindle, só a maioria deles são bem em conta, porque é justamente só para fazer lembrar do nascimento de Cristo. Tem também, é óbvio, as cartinhas manuais, então você fazer um quadro, um lettering, fazer realmente cartõezinhos de Natal, desejando ali um Feliz Natal, um Ano Novo, que Jesus nasça nos corações das pessoas que vocês têm dado ali. Você pode dar comidinhas de Natal, então, fiz biscoitinhos natalinos e coloquei junto com um cartãozinho ali dentro de vários envelopinhos e dei para meus familiares, para os meus amigos e por aí vai. Mas, como eu falei, temos mais uma categoria, que seriam os presentes para Jesus. Qualquer um que fez a esses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, vocês podem fazer um calendário do Advento reverso. Eu achei essa uma ideia super legal, porque não tem aquela ideia de calendário do Advento que todo dia você ganha um presentinho novo. Enfim, nesse calendário do Advento reverso, você vai dar uma coisa por dia. Então, você pode deixar uma caixinha, talvez, até mesmo perto da árvore de Natal. E todo dia você vai colocar, talvez, uma doação ou alguma coisa que você comprou para doar no dia do Natal. Então, se é uma criança, ela pode separar um brinquedo por dia, daqueles que ela quer doar para alguém que não tem brinquedo. E aí, no dia do Natal, na véspera de Natal, você pode levar para um local, você pode levar na casa das pessoas que talvez você já saiba que estão passando essa necessidade e dar esse presente. Isso vai realmente abrir portas para um evangelismo muito grande. E na mesma pegada de abrir portas para um evangelismo,
nós podemos oferecer cestas básicas, juntar então ali os alimentos saudáveis e não perecíveis e levar para as pessoas que têm necessidade, e aí com isso levar junto a palavra do evangelho também. Vocês podem, junto com tudo isso, fazer visitas missionárias por aí. Então, tem uma senhorinha, então tem uma família, tem algumas crianças ali em tal lugar que eu sei que estão passando por situações difíceis, ou então que eu sei que precisam de um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor. Aí você vai lá e entrega uma cantata, talvez, ou então um pequeno estudo bíblico bem carinhoso, bem alegre, bem esperançoso nessa visita. E é claro, você também pode estar ajudando com ofertas dos missionários voluntários, a própria igreja. Vocês podem estar ali ajudando em ofertas especiais para ajudar pessoas que talvez você não consiga alcançar com suas próprias mãos, mas que com a sua oferta alguém que esteja mais próximo consiga ter a possibilidade de realmente chegar e entregar uma esperança nesse Natal para alguém. E foi isso, o vídeo ficou maior do que eu imaginava, mas são essas as minhas ideias de presentes natalinos que podem ser válidos e que vão aproximar as pessoas de Cristo e não afastar. Lembre-se sempre de manter a simplicidade nessa época, porque é uma época em que o mundo quer mostrar muito luxo, é uma época em que o comércio tá a todo vapor, e eu não acho errado o comércio, tá? O capitalismo nesse mundo, ele é importante para as coisas girarem. Sabe, você trabalha, quem não trabalha não come e tudo mais. Só que o excesso disso, só para ostentação, além da sua necessidade, também é um pecado. A gente não pode nem caminhar para um extremo, nem para o outro. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aí embaixo se vocês tiveram mais alguma ideia de algum presente que possa ir nesse real espírito natalino. Eu até então vou fazer alguns cartões, assim que eu tiver um tempinho. Queria também fazer uns biscoitinhos, só que eu não tô com todos os ingredientes. Então não sei se eu vou conseguir fazer. Mas eu queria fazer algumas coisinhas assim, bem simplinhas, meio que à mão. Eu sempre gostei muito de fazer presente à mão, uma coisa que me deixa feliz gastar um tempinho fazendo ali alguns presentes. Eu só preciso de exatamente disso nesse momento, de um pouquinho mais de tempo. Mas se der tempo, se der certo, se eu conseguir, eu mostro pra vocês aqui. É isso, fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações e até o próximo vlog, mas que no caso é amanhã. Tchau!